Graça e paz. Essa é mais uma devocional da Igreja Presbiteriana de Ermelindo Matarazzo. Conforme comentei com os irmãos, estaríamos a partir de agora fazendo uma série de devocionais nos livros de Salmos. E como eu apresentei, o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. O primeiro livro começa no Salmo de número 1 e vai até o Salmo de número 41. Os Salmos 1 e 2, eles abrem o livro de Salmos e nos traz uma boa compreensão, ou melhor, ele é como uma chave para uma boa compreensão de todo o livro de Salmos. As orações começam no Salmo de número 3. E aqui, neste momento, nós vamos estar meditando no Salmo de número 3. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo o que nós encontramos no livro de Salmos, Salmo de número 3. Nos diz assim a palavra de Deus, Salmo de Davi, quando ele fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há salvação em Deus para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito e pego logo no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Louvado seja Deus. Irmãos, a luz do contexto deste salmo faz com que nós retrocedamos, que voltemos, vamos dizer assim, tendo em vista o relato que nós encontramos no livro de 2 Samuel, capítulo de número 15, onde lemos da conspiração de Absalão contra o seu pai Davi, sendo ele mal aconselhado por alguns homens, inclusive Aitoifel. Ele se põe ali na porta do palácio e recebe as pessoas ali, e dali mesmo ele as despede. Absalão, juntamente com esses homens, planejou uma rebelião e aliciou o coração de muitos em sua terra. Quando a rebelião foi ventilada a Davi, ele fugiu, e a narrativa do texto nos conta que ele subiu o Monte das Oliveiras descalço e com a cabeça coberta. Aqui Davi apresenta a Deus o seu apelo, a sua queixa. Este é o primeiro de uma coleção de salmos de Davi, que começa no Salmo de número 3 e vai até o Salmo de número 41. Então, esta primeira parte do Salmo, o que nós temos é um grito de Davi, é um grito do desolado, é um grito daquele que clama diante de Deus. Então, esta é a primeira oração do livro dos Salmos, e a tríplice menção de muitos atrai a atenção imediatamente, porque Davi está falando que muitos são aqueles que se levantam contra ele. Davi sente a pressão que lhe foi engendrada por seus numerosos oponentes e clama ao seu Deus pactual, tendo em vista justamente a aliança que Deus havia feito com ele. O verbo erguer, que aqui nós vemos, pode ser usado para as rebeliões, mas também tem a conotação mais ampla de qualquer oposição que surge contra alguém. Então aqui nós vemos Davi no Salmo de número 3, falando: Senhor, como tem erguido, como tem se levantado, como tem crescido o número dos meus adversários. Então ele faz essa exposição e coloca isso diante de Deus. Ele não só reconheceu a extensão da oposição contra si, mas também sabia que outros numerosos estavam falando contra ele. O que estavam dizendo denegria a honra de Deus, pois estavam alegando que em Deus não se encontrava salvação para Davi, como se Deus agora, nem mesmo Deus,
teria poder de livrar o seu servo, pois o que eles haviam demandado entre eles o tornou presa fácil. Agora é interessante também que nos versos 3 e 4 seja observado por nós que Davi, ele faz a exposição de que a sua confiança ela está em Deus. Deus é aquele que traz a proteção infalível. E isso está nos versos de número 3 e o verso de número 4. A despeito da oposição contra Davi, sabia ele que quão sólida era a proteção do Senhor. As palavras iniciais desta sessão, desta parte do Salmo, elas surgem num marcante contraste de que os inimigos estiveram dizendo: o Senhor deveras é o protetor, pois é o escudo de Davi. O Senhor deveras é o protetor, ele é o escudo de Davi. Essa expressão, ela retrocede ao livro de Gênesis, no capítulo de número 15, no verso 1, quando Deus fala que ele é com Abraão e será ele a proteção de Abraão. Então, Davi sabia que o seu glorioso Deus, conforme fala também logo no próximo Salmo, Salmo de número 4, verso de número 2, que ele era aquele que o levantaria do Deus, é aquele que o ergueria, que o levantaria do pó. E é interessante que essa exposição, ela apresenta como um termo rico teologicamente falando, pois ele fala da presença redentora de Deus, ele fala do clamor que faz a Deus, pois ele sabia que Deus constantemente seria com ele. O clamor de Davi era constantemente ao Senhor e ele recebia de Deus reiteradas respostas. Estas vieram do santo monte de Deus, do monte Sião, local para o qual Davi trouxera a arca do Senhor. Ainda nós vamos observar o livramento de Deus no livro de Salmos, Salmo de número 3, versos de 5 a 8, onde ele fala da questão do sono, que ele dormia sossegadamente, e isso era possível a ele, porque a sua salvação não estava naqueles que o guardavam, não estava no homem, mas estava no Senhor. Além do mais, o fato de Absalão contar com tantos seguidores não constituía isso ser um ponto-chave. Uma vez que o Senhor era o escudo de Davi, podia ele repousar seguro durante a noite. E o apoio que recebia significava que a mão de Deus era o seu travesseiro, era aquele que o fazia descansar. Então Davi ele diz: não temerei dezenas de milhares que se detêm contra mim, de todos os lados. E assim nós sabemos que o registro histórico, que a maioria das pessoas tinham seguido Absalão. Davi, portanto, ele faz um apelo confidencial ao seu protetor. Não é tão somente os inimigos que se erguem contra mim, Senhor. No verso de número 6, Davi diz: não temerei as dezenas de milhares que se detêm contra mim, de todos os lados. Sabemos que o registro histórico, que a maioria das pessoas tinha seguido Absalão. Se nós lermos lá no livro de 2 Samuel, nós vamos ver que a maioria das pessoas tinha seguido Absalão. Davi, porém, faz um apelo confidencial ao seu Senhor, ao seu Deus. E ele fala que não é tão somente os inimigos que se erguem, mas ele diz: mas também, Senhor. E aqui ele está fazendo uma expressão, ele está trazendo uma expressão que nós chamamos de antropomórfica, dando a Deus forma humana, invocando que traga auxílio imediatamente, como ele fizera no passado. Então ele está clamando a Deus para que Deus traga auxílio, como Deus sempre fez no passado. A conclusão do Salmo constitui a expressão de serem. A conclusão do Salmo constitui uma expressão de serena confiança e esperança no Senhor. A palavra livramento, que é usada pelo rei em hebraico, é Yeshua, da qual se deriva o nome Jesus. Davi sabia que este livramento de Deus era não só uma verdade pessoal, mas algo também aplicado a todo o povo. Daí ele orar que a bênção do Senhor fosse concedida à nação como um todo. Os problemas pessoais de Davi não turvavam sua visão.
Os problemas pessoais não turvavam a visão espiritual de todo o povo. Então, no Salmo de número 3, nós temos a primeira oração feita pelo rei Davi. E, sem dúvida, ela é enriquecedora. E nós podemos, meus irmãos, dentro deste contexto, aprendermos a orarmos e confiarmos no Senhor, que mesmo que os inimigos se levantem contra nós e tentem contra nós, a nossa confiança tem que estar no Senhor, naquele que virá e nos socorrerá em tempo oportuno. Conforme escreveu aqui o rei, assim também nós devemos ter a visão clara que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Que Deus te abençoe, prospere teu caminho e que você possa, como rei, descansar em Deus. Mesmo em meio à tribulação, você deita e dorme, pois só o Senhor te faz repousar seguro.